Boa noite, pessoal. Para quem está assistindo ao vivo, para quem vai assistir mais tarde. Essa é a live da Vibre Alto sobre o Ho Oponopono. Vamos convidar aqui a nossa amiga Rosane Fontana. Oi, pessoal. Bem-vindos. Quem está entrando aí, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Esperar a nossa convidada nos aceitar aí, né? Oi, Thaís. Oi, Thaís. Bem-vinda. Vamos ver mais quem tá aí, se eu consigo achar aqui. A Clarissa, a Claudete, a Du Furtado, a Cirla. Vamos dar um minutinho para Rosane entrar aí ao vivo com a gente. Lembrando que a live hoje é sobre o Ho Oponopono. Vai ser bem legal, um bate-papo bem interessante na forma de perguntas e respostas. Oi, Claudinha. Bem-vinda, boa noite. Eu sou meio cegueta aqui, eu tenho que chegar meio perto do Bem celular para olhar. pertinho. Ah, Três Marias. Aqui. Oi! Aí, bem-vinda, Rosane, boa noite. Obrigado, noite. Tá medinho para vocês também? Tava Deixa eu travando um ver aqui. pouquinho, Rô. Não estamos conseguindo te ouvir. A gente não conseguiu ouvir. Para mim tá travada a imagem de vocês. Ué, a princípio era pra estar tudo correto com a internet. Tá conseguindo ouvir agora, pessoal? Informe se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Coloca um S de sim ou um N de não aí. Eu tô ouvindo, só a imagem tá um pouquinho assim, né? Fora de. Agora a gente tá te ouvindo também. Hum. Gurias, antes de mais nada, deixa eu mostrar uma coisa. Peraí. Ó! Isso aí, olha, estamos Em a homenagem, caráter, né? em homenagem ao nosso assunto, né? Isso, em homenagem ao nosso assunto, Ho Oponopono, Isso nada aí, melhor que né? o Japamala, né? Isso. Hum. Então, pessoal, E para aí, quem está tudo bem entrando com agora, você? boa noite. Tudo Tudo certo, bem. Rô. Então tá bom. Gratidão por você estar aqui conosco de novo, Rô. Ai, uma alegria, eu amo estar aqui com vocês. Que bom. Então, pessoal, quem está entrando aí, né? Se vocês quiserem seguir, eu vou falar agora antes que eu esqueça, né? Se quiserem seguir o perfil da Rosane, tá? É Rosane Fontana, hipnoterapeuta. Vale muito a pena, tem muito assunto legal lá. Hoje ela veio participar com a gente, falar um pouco sobre o Ho Oponopono. Então vai ser mais ou menos uma forma como se fosse perguntas e respostas, um bate-papo mesmo. Fica bem claro para quem não conhece ainda, para ser legal também para quem já conhece, aprofundar mais o assunto. Acredito que vai ser uma noite bem proveitosa. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela presença de vocês. Rô, eu acho que nada melhor que a gente começar falando, né, o que é esse tal do Ho Oponopono aí, né? Que o pessoal ouve falar, mas vocês não sabem o que é direitinho. Pois é. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês, assim, ó, porque eu acho válido, porque pode acontecer com outras pessoas, né? De que alguns anos atrás, quando eu ouvi a primeira vez falar em Ho'oponopono,
sei lá, uns 3 anos, mas enfim, não tem importância. Eu li o livro Limite Zero, do Joyce Vitale, né, que é sobre este assunto. E eu gostei, achei interessante e tudo mais, mas eu não adotei esse modo de vida para mim, sabe? Então ficou apenas uma informação. E Sim. agora, recentemente, né, estudando, lendo mais sobre esse assunto, me aprofundando mais nesse assunto, eu fiquei assim, ó, eu tô apaixonada pelo Ho'oponopono. Então, também deu para mim ver assim, ó, é uma questão de consciência do momento, né? E não É. que não fez sentido naquele momento, mas eu acredito que é realmente uma questão de consciência e também de a gente perceber que não adianta tu saber e não praticar, porque se você não praticar, né? Exatamente. Muitas vezes a gente sabe, né, mas a gente não pratica, então aquilo não vai ter algo na tua experiência de vida, né? E a partir do momento que você tem resultado aí fazendo, aí você vai fazer cada vez mais, né? É, só que eu percebi assim, ó, que tem muitas pessoas que só conhecem as frases, né, do Ho Oponopono. Isso, E repetem sem nem saber por que tem que repetir, ou sem ter um entendimento mais profundo. Isso pode até trazer um resultado, mas não tão profundo quanto se a pessoa tem um entendimento, né? com certeza. Uhum. Uhum. E aí, por onde que eu começo, gurias? O que vocês acham? O Então, que você perguntou antes? O que é o Ho Oponopono? Não. O que O é o que Ho que era, o Oponopono? né? que é o Ho'oponopono? Acho que a gente tem que começar por aí, né? Então tá, olha só. Primeiro, eu anotei aqui algumas coisas para não para lembrar, né? E tem a definição assim da palavra em si. Ela quer dizer o seguinte: resolver problemas e ou causar a perfeição. A palavra em si ela tem essa tradução, tá? Tá, ok. E assim, ó, o que é o Ho Oponopono em si, o Ho Oponopono? É, então, não é uma técnica, não é ficar repetindo aquelas palavras, né? Aquelas frases. Quais são as frases, gurias? Você sabe quais são as frases? Sabe? Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Pois é. Não é só repetir essas frases, né? Então, ele é um modo de vida que a gente adota pra gente. E como que é esse modo de vida, né? Além de repetir as frases, que faz parte do modo de vida, o fator principal e essencial é assumir a responsabilidade total e absoluta. Então, Perfeito. só essa postura de você assumir a responsabilidade, você já pode gerar transformação. É, Só que o detalhe é o seguinte, a diferença, por exemplo, que a gente fala, e a gente é totalmente responsável pela própria vida, toda hora isso, né? Já é uma coisa que, para nós, é familiar, já é o nosso modo de vida, né? Podemos dizer sim. assim. Só que a diferença, gurias, pessoal, é o seguinte, que para eles, quem criou o Ho Oponopono, né, que é lá do Havaí, ou de origem havaiana, eles não têm esse mesmo conceito. Para eles é um pouco diferente essa responsabilidade. Por exemplo, nós entendemos que eu sou responsável pela minha vida, então, né, eu assumo a responsabilidade com tudo que me acontece, tá? Ok. Mas para eles é um pouquinho mais. É o seguinte, Hum, se tu é minha amiga e me conta uma coisa que te aconteceu, eu sou responsável também. Então eu sou responsável Interessante. por tudo que chega na minha realidade. tá A, certo. a Edicleia veio me contar que tá com dor de cabeça. Então, o que em mim faz com que ela tenha essa dor de cabeça? Entende? Uhum.
Então é isso Interessante. que é a responsabilidade, é total e absoluta por tudo que chega, tudo que acontece na minha realidade, mesmo que não tenha sido diretamente causado por mim, né, pelas minhas escolhas. De Isso. alguma forma, eu tenho algo em mim que faz com que aquela pessoa chegue a mim, né, na minha realidade, com aquele problema ou desafio, né, que eu prefiro chamar desafio, né, ou oportunidade de crescimento, Isso. enfim. Então, essa que é a responsabilidade, é total por tudo o que acontece na minha realidade. Que é diferente da realidade da pessoa que estiver ao meu lado, né? Uhum. Porque, por Certo. exemplo, eu posso perceber uma coisa e a outra pessoa não. Então, aquilo que a outra pessoa que está aqui do meu ladinho não percebeu, não faz parte da realidade dela. Tá? Ah, claro. Então, a pessoa assumindo essa responsabilidade, então daí ela utiliza, né, essas frases que você falou agora como um modo de purificação das memórias. Eles utilizam essa linguagem que eu vou procurar replicar aqui, tá? Como eles fazem, né? Eles ensinam. Então, eles falam que a gente tem memórias erradas, que para mim, eu fiz um link, né? Que é os nossos padrões de crenças, né? Então, as informações que a gente tem, eles dizem que são as memórias erradas, né? Então, essas memórias erradas criam uma realidade errada ou negativa, tá? Isso. E o que acontece, então, através do Ho'oponopono, a gente faz a purificação dessas memórias, desse conteúdo que há em nós e que está causando essa realidade. Então, assim, ó, É fantástico, resumidamente, né? seria isso, porque é bastante coisa, sabe, sobre este Lógico, sim. assunto. E, Rô, eu achei muito interessante, a gente estava conversando ontem, né? Que tu me contou a origem, né? Que é havaiana e tal. Eu gostaria que tu contasse pra gente da história lá da tribo, né? Que o pessoal praticava de uma forma diferente, enfim. Eu achei bem interessante esse ponto também. Pra gente saber de onde Ai, veio, como veio, né? Como surgiu? aham. Isso. Assim, ó, eu não sei de quando que é isso. Dizem que é milenário, eu não sei que ano do tempo e espaço que aconteceu, né, de ele começar assim a ser utilizado. Então era lá no Havaí, né, por aldeias que utilizavam e como que era, os sacerdotes dessas aldeias eram chamados de kahunas ou karunas, tá? Então, por isso que dizem, né, que é a origem havaiana criada pelos karunas. Então, os sacerdotes eram chamados de karunas e aí neste momento lá, quando era utilizado, ele era utilizado de uma forma diferente dessa que a gente está falando aqui, porque esses sacerdotes, eles faziam assim, tipo a conciliação, sabe? Pessoas de uma aldeia brigou, se desentendeu com outra, então eles reuniam essas pessoas que se desentenderam e eles praticavam, então, esses sacerdotes conciliavam com essa prática, né, de amor e de perdão, que era o Ho'oponopono. Mas então ele era feito, realizado de uma forma diferente. Aí o que aconteceu, que tem uma pessoa que já é falecida, foi em 92 que ela faleceu, que é a Morna Simeona. Então ela era do Havaí, desse lugar onde se praticava o Ho'oponopono, e ela começou, por conta própria, a criar esse novo método, que então ela começou a chamar de Ho'oponopono da identidade própria. E ela fez o seguinte, então, ela botou, né, resumiu nessas 4 frases, e ela começou a praticar com ela mesma. E por um bom tempo ela fez isso, e depois que ela começou assim, ó, a catalogar resultados e tudo mais, ela começou a compartilhar.
Então, ela realizava, assim, como que a gente chamaria hoje workshops, treinamentos, né? Daqui a pouco eu vou me lembrar da palavra que ela utilizava. Seminários. Seminários. Agora a gente usa Ela muito fazia, workshop. é, então ela fazia seminários onde ela passava esse conhecimento dela. Só que aí nesse momento não era muito conhecido, né, mundialmente assim o Ho'oponopono. E então ela conheceu um psicólogo, o Ilareakala Riulei, mais conhecido como Riulei. Graças a Deus. Ainda bem, né? Nossa sorte. Porque Ilareakala é meio, né, para nossa língua difícil. Então, esse psicólogo, ele conheceu a Morna e ela, através do Ho'oponopono, ela curou a filha dele, que tinha uma doença de pele incurável. Então, ela fez o Ho'oponopono para a filha dele e em um ano a filha dele estava curada. E, olha, então já dá. Eu gostei de ouvir esse tempo da cura, porque também, ó, não foi no outro dia, né? Exatamente, não é do dia pra noite, né? Tem o tempo do universo. Oi? Eu acho que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Não é assim um tempo definido, mas... Sim. Mas se funcionou para as pessoas, funciona pra gente também, né? Cada um ao seu tempo. Muito bem colocado. E também porque é bom a gente saber que é assim, que não é no tempo que a gente quer, né? Que a gente quer para ontem. Sempre. Bom, aí o médico que sabia que esse psicólogo, né, que sabia que o Riulem sabia que a doença, né, não tinha cura, quando ele viu a filha dele curada, ele pensou, olha, o que que tem aí, né? E ficou curioso e quis aprender mais sobre isso. Então ele se inscreveu, pagou um seminário da Morna, foi. Mas ele não aguentou ficar até o meio do seminário, ele foi embora. Por quê? Porque tudo que ela falava era muito diferente dos conceitos do conhecimento dele, né? Então aquilo foi demais para a cabeça dele e então assim, ó, porque eles dizem assim, que para a gente entender a gente tem que sair do intelecto, né? A gente tem que abrir a mente e o coração para entender Ho'oponopono. E aí tá, isso aconteceu uma vez, duas vezes, pagou, se inscreveu, foi e não conseguiu ficar até o final. E na terceira vez que ele fez isso, aí ele instituto. Deu uma travada para nós no vídeo. Mas voltou, né? Voltou, agora voltou. Tá. Aí ela abriu um instituto e eles ficaram 10 anos juntos, né, estudando e trabalhando. Que legal. Então ele aprendeu bastante com ela. Então, por isso que eu digo assim, ó, quando eu procurei saber mais, eu fui procurar vídeos dele, que tem palestras dele, né, do Riulem, falando desse assunto. E tem vários vídeos também que são traduzidos, dublados na internet, né, no YouTube. Bom, gurias, daí, só para concluir essa parte, uma coisa que é bem conhecida do Riulem é que, daí nesse tempo, ele foi trabalhar num hospital psiquiátrico. E ele ficou conhecido, mais conhecido nessa ocasião, por esse feito, né? Porque ele curou toda uma ala deste hospital psiquiátrico. O que era esse hospital? Eram presos, assim, ó, pessoas que cometeram crimes hediondos. E aí eram atestadas como, né, problema mental, alguma coisa assim, e colocavam lá nesse lugar. E este lugar, ele era assim, ó, horrível, ele era super perigoso, ninguém queria trabalhar lá. As pessoas que trabalhavam, elas caminhavam no corredor de costa para a parede, assim, de medo, sabe? Que acontecesse alguma coisa.
As pessoas ficavam de atestado, ficavam doentes, eram brigas, era assim um caos total. Então, quando convidaram ele para trabalhar lá, que era ele iria utilizar o Ho'oponopono, né? E ele disse tudo bem, com uma condição de que eu não entre em contato com as pessoas que estão presas lá, né? Ele ficava lá na salinha dele. Então ele pegava as fichas das pessoas, né? Lia ali e fazia o Ho'oponopono. Ele ficou 3 anos lá neste lugar. No final, não tinha mais ninguém. As pessoas foram assim, ó, podendo andar sem tornozeleira, sem algemas. Foram fazendo trabalhos assim dentro do próprio espaço, lavando o carro, com a confeitaria, sabe? E as pessoas foram saindo de lá. E ficou vazio o lugar. Mas assim, ó, então 3 anos, né, gurias, também não foi do dia pra noite, tá? Eu E o conheci o que Ho'oponopono através dessa história. tu vê? Então essa história é mais conhecida, né? Porque é registrada, é documentada, né? Documentado, né? Uhum. Realmente é fantástico, né? Então aí o que acontece? Sim, né? E aí o que ele diz que ele fez? Ele dizia que ele, ao ler a ficha, ele buscava nele o que havia nele que criou aquela realidade daquela pessoa. E fazia o Ho'oponopono, e repetia, né? E foi assim. E só que daí, assim, ó, nessa altura ainda não era tão conhecido o Ho'oponopono. Um tempo depois disso, o Joe Vitale, que é o que escreveu O Limite Zero, é um autor bem conhecido, né? Ele ouviu falar no Rio Lane por um amigo dele e ficou muito curioso com essa história aí do hospital psiquiátrico e quis saber mais, quis conhecer esse assunto. Até levou um tempo para ele encontrar o Rio Lane, porque ele não tinha o nome certo, assim, ó, foi mais de 1 ano, eu acho, ele buscando, até que ele encontrou um site onde o Rio Lane fazia consultas, que era tudo por cartas. E ele não precisava estar com a pessoa, né? Então, aí ele marcou um atendimento assim, depois ele marcou uma ligação, depois ele convidou o Rio Lane para fazer uma palestra na cidade dele, e aí ele conheceu pessoalmente, daí foi se aprofundando, e aí ele convidou o Rio Lane para escrever um livro, que é esse No Limite Zero. Então foi através deste livro, No Limite Zero, que o Ho'oponopono realmente se tornou mundialmente conhecido. Através do Joe Vitale. Então a história mesmo seria assim, resumidamente isso. Muito bom. Então, dando continuidade, Rô, eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho mais assim de como que eu pratico o Ho'oponopono. Desculpa, como que não, ele falhou para mim? Como praticar o Ho'oponopono? Tem um jeito certo, uma técnica certinha, ou do jeito que eu fizer tá ok? Como é que é na prática? Como a gente faz para aplicar o Ho'oponopono? Olha, tem algumas indicações sim, né, que eles sugerem. Eles, né, esse pessoal todo assim que eu mencionei, Joe Vitale, né, o Phil Lane. Mas eu estava pensando o seguinte, gurias, eu até queria falar com vocês isso, que se a gente ficar repetindo de forma automática essas frases, enquanto caminha na rua, enquanto lava uma louça, não sei, qualquer coisa, né? A gente já está fazendo bem para a gente e para a humanidade. Porque se tu estiver repetindo ali atenta, tu não está pensando negativo, né? Exatamente. Então,
a gente não está criando uma realidade negativa para a gente, não está colocando energia negativa no planeta, né? Então, eu acho que já é maravilhoso. Mas a forma assim, que eles sugerem, então, seria o seguinte: primeiro, essa conexão assim com essa responsabilidade. Esse entendimento. E aí, gente, assim, ó, cá para nós, tá? Vamos trazer para nossa realidade de que na nossa realidade, assim, ó, com a gente, com as pessoas que a gente conhece, a gente já percebe que tem uma resistência das pessoas assumirem a responsabilidade somente por a sua própria vida, né? Porque a gente vem de uma cultura aonde é mais fácil culpar o outro, o externo, por o que me acontece, do que assumir a responsabilidade, não é? Culpar a Deus, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Isso. Então, gurias, assim, ó, se a pessoa que estiver nos ouvindo, se, né, enfim, é muito estranho, não, eu não sou responsável pelo que acontece pelo outro, mas ela está numa consciência, numa predisposição de mudança, de querer ter uma vida melhor, então ela pode momentaneamente continuar apenas com essa responsabilidade pela sua própria vida e se dedicar a estudar o assunto, se dedicar a entender por que ela é responsável por tudo, né? Porque talvez aqui tem pouco realmente de conteúdo para esse entendimento, teria que ir mais para a física quântica e, né, por aí. Então, num outro momento, ela pode ter esse entendimento, mas não desista agora por conta disso, né? Então, seria isso, né? O primeiro passo, assumir essa responsabilidade verdadeiramente pelo que está acontecendo. Então, olha só, o legal, assim, do Ho Oponopono também é o seguinte: você não precisa saber o que é o problema, sabe? Não precisa entender a causa, a raiz, entende? Não precisa saber. Teve uma situação que se apresentou ali na minha vida, né? Que me incomodou. Eu sinto emocionalmente, ó, tá desconfortável, tô chateada, tô irritada, tô pé da vida, então incomodou. Então eu vou fazer o Ho Oponopono para isso. Se a Ednaira me disse um desaforo, né, foi mal educada comigo, me magoou, me deixou triste, eu não vou fazer o Ho Oponopono para a Ednaira, que talvez eu entendi inicialmente que foi a causadora. Não. Eu vou fazer o Ho Oponopono para o que a Ednaira, felizmente, acionou em mim alguma coisa que eu precisava purificar. Então, eu vou fazer o Ho Oponopono para aquilo que está em mim, né? Se eu estou sentindo tristeza com aquilo que aconteceu, algo em mim foi acionado, algo em mim precisa de purificação, ou de cura, como alguns dizem, né? Então, eu vou fazer o Ho Oponopono para isso que eu estou sentindo, para mim. Tá, então, ó, assumir responsabilidade, né? Identifiquei, assim, ó, aquilo, é isso, para isso que eu vou fazer, né? E faço essa pergunta, né? O que existe em mim que fez eu me sentir assim perante o comportamento da Ednaira? O que existe em mim que fez aquela pessoa ter aquele comportamento comigo? Então, faço a pergunta e assim, ó, e aí, de uma forma, né, assim, concentrada, aonde eu vou sentar de coluna ereta, respirando com atenção na minha respiração, eu vou começar a repetir as frases. Então, eu já passei por os passos de assumir a responsabilidade, de fazer essa pergunta para identificar o que é que eu vou fazer ali, né? O assunto, enfim, aquilo que está me incomodando. Então, eu me concentro e começo a repetir as frases. O tempo, ou se é o número do Japamala, que depois tu fala mais disso, eu não sei.
Cada um, como a Edcleia falou antes, tem um tempo, com cada pessoa de um jeito, como tu colocou. E para cada pessoa vai ser de um jeito e vai ser num tempo. Então, pode ser, usando esse exemplo da tristeza, eu fiquei triste ali com algo que aconteceu. Eu vou fazer o Ho'oponopono. Pode ser que uma vez só que eu faça já seja o suficiente, tá? E aí eu posso sentir que quando eu comecei eu estava assim com o coração oprimido. E aí eu fui fazendo e aquilo foi se movimentando e de repente eu até chorei, sabe? Ou não sei, cada um é de um jeito. E aí depois aquilo foi se dissipando e agora, sabe, ficou leve. Então eu senti que, ó, já tá ok, né? E aí não preciso mais fazer. Mas vamos supor que é uma coisa assim, ó, de uma, sei lá, uma crença de que, né, comigo tudo é difícil, que eu tenho desde criança essa crença, que eu repito isso toda hora pra mim, que eu não prospero, que eu consigo um pouquinho e daí eu vou, né, retroajo e as coisas repetem. Assim, sabe aquelas coisas assim, bem mais... não sei a palavra adequada agora para te dizer. Assim, ó, mais incrustadas, assim, há mais tempo, né? É, mais profunda, isso. Sim. Aí talvez a gente tenha que fazer vários dias, ou meses, sabe? Ou anos, eu não sei, sabe? Enquanto aquilo persistir, eu preciso fazer. Isso, a hora que aquilo mudar, tá resolvido, né? Quando não incomodar, tá resolvido. Então, seria isso. E assim, ó, gurias, o que eu noto, assim, ó, de eu praticando mais, assim, nesse último... Porque eu realmente, eu quero adotar esse modo de vida para mim, porque eu estou adorando. E eu vejo que é uma possibilidade, assim, a mais da gente transformar mais rapidamente esse conteúdo de, usando a palavra, a linguagem deles, de memórias erradas, e a gente ir para um outro nível, para um outro degrau, né? Então, assim, ó, o que eu notei? Se a gente está com a mente muito acelerada, por exemplo, tu teve um dia muito agitado, e chegou o final do dia, tu quer fazer o Ho'oponopono. Aí, parece que demora para a mente acalmar, né? Então, o que eu tenho feito? Mas isso não é o Rio Len que diz, é uma coisa que eu adotei e funcionou comigo. É Rosane. Experiência. Que é o seguinte, que é botar uma frequência teta, sabe? Essas binaurais, um piano, algumas assim, que não tenha nenhuma voz, mas só para te acalmar as ondas cerebrais, baixar as ondas cerebrais. E aí eu me mantenho... E uma coisa também que eu fiz também, que estou fazendo assim comigo, é manter assim, ó, ciclos de respiração, sabe, lento e profundo. E pelo menos no início eu fico bem focada, repetindo e focada na respiração, sabe? Para me conectar mais com as frases ali, com esses códigos, né? E aí depois você entra, né, como se fosse num loop. E olha só, eu não sei como que tá o tempo, eu posso falar mais uma coisinha? Claro, 8h30, tem até as 9. Temos muita coisa. Uma outra coisa que... quer fazer mais uma pergunta de repente? Depois eu falo isso? Quer concluir, Roca? Conclui, tem daí tempo, sim. Não quer raciocínio? Bem tranquilo. Edcleia, não te ouvi. Então, pode concluir. Tá. Conclui o que assim, eu falar. Que assim, ó, eu gosto, pra mim funciona mais se eu entendo o que eu tô fazendo, né? Se a Edcleia me dissesse assim, ó, faz esses códigos aqui, ó, por 30 dias, que vai te fazer muito bem. Ela é uma pessoa que eu confio e me diz aquilo, eu faço, tudo que me faz bem eu faço, né? Eu também, eu sou dessa, se me disser qualquer coisa faz bem, eu faço. Mas só que faz bem por um efeito placebo, sabe? Não por uma questão de consciência.
Então, o resultado, ele vai acontecer, mas não tão... Foi esse o meu entendimento, tá, gurias? Não a nível de curar aquela ala lá do hospital psiquiátrico, tá? Só para dar um exemplo, tá? Então assim, para concluir, eu queria dizer o seguinte, quando a gente está ali no Ho Oponopono, repetindo, né, os códigos ali, sinto muito e tal, então tu tá ali repetindo por um tempo, né, e que entra num looping. Então, o que acontece? Essa também foi uma interpretação minha, tá, gurias? Mas que fez muito sentido para mim. A gente baixa as ondas cerebrais ali, e a gente entra num estado de hipnose, né? Foco, concentração com ondas cerebrais baixas, ou seja, porta aberta para o subconsciente. E a Morna Simeona, quando ela modificou, né, ela adaptou o Ho Oponopono de identidade própria. Por que ela chamou de identidade própria? Porque ela usou assim, uma nomenclatura que ela chama assim, ó, de pai, mãe e filho. Nossa identidade. Que seria a mãe seria a mente consciente, o filho a mente subconsciente e o pai a divindade. E eles ainda dão assim, ó, eu quero muito incentivar quem nos ouvir a ir pesquisar mais, estudar mais. Então, se você for essa pessoa, você vai ouvir lá uma outra linguagem, tipo, eles usavam para o filho, que é a mente subconsciente, eles chamam de Unihipiri, por exemplo, né? E depois o pai e a mãe têm outros nomes. Mas eu não fiz questão de me deter nesses nomes que eles falam em havaiano para não causar não causar confusão, né? Então vamos ficar então no pai, mãe e filho, consciente, subconsciente e divindade. Que é, né, a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando a gente está ali naquele estado, a mente consciente decidiu, escolheu, vou fazer o Ho Oponopono, vou seguir essas orientações, me colocar nesse estado e ficar repetindo. Então, isso é da mente consciente da mãe. O filho, que é o subconsciente, então, ele leva uma petição, segundo a linguagem lá do Rio Len, ele faz uma petição para o Pai, que é a divindade, para que a divindade purifique em nós aquilo que está nos causando, que a gente quer purificar. Então, o que acontece? Estou ali no loop, né? Sinto muito. Baixo onda cerebral, entro mais, né, em contato com a mente subconsciente, e o subconsciente, então, seguindo a linha, né, deles, do Ho Oponopono, o subconsciente, a gente em contato com o subconsciente, né, ali, né, neste momento, acessou o subconsciente levou esse nosso pedido para a divindade purificar isso em nós. Então, vamos agora trazer para a nossa linguagem. A gente vai, de forma consciente, escolher aquilo que quer, né, purificar, transformar. Naquele momento que está ali em loop, baixou onda cerebral, está em estado de hipnose e está transformando aquela informação, aquele programa da mente subconsciente. Né? Então, duas formas de ver a mesma coisa. E o que acontece, segundo também o Ho Oponopono? Como que a divindade faz? Então, ela purifica isso neste momento em que a gente entra neste estado. Então, purificou. E depois, ela preenche de pura luz divina este espaço. E a gente, nesse estado, a gente então consegue se comunicar com essa nossa esfera superior, né? Que eu chamaria, sei lá, de eu superior, consciência, enfim, trazendo para a nossa linguagem. Então a gente consegue receber essa intuição, a gente consegue, né, receber essa informação deles, dessa nossa parte, né? Que é nós mesmos. E dessa forma, a gente
Então, a gente faz melhores escolhas, né? A gente vive melhor, a gente sente, a gente transformou a nossa, a nossa posição interior ali que estava, né? De tristeza, de raiva, de contrariedade. E então a gente consegue receber essas informações assim mais puras, né? Sem a interferência das memórias erradas. Eu achei muito lindo. Essa informação, né, do filho, da mãe e do pai, né, é algo que a gente estava conversando ontem, né, que daí comentei com a Rosane, né. Por exemplo, a Morna ou o Renleng, ninguém disse, você tem que fazer com o Japamala, né. E aí a gente estava conversando ontem, né, tudo bem, o Japamala não é um instrumento fundamental para você praticar o Ho'oponopono. Só que como ele tem 108 contas, e aí você acaba repetindo mais vezes, quando chega num ponto aqui, tá em estado hipnótico. Tipo, tu tá tão concentrado ali naquelas frases, no teu objetivo, na limpeza daquelas memórias erradas, chega num ponto que, assim, o teu consciente, ele dá abertura pro teu subconsciente, né? E aí que acontece toda a magia, entre aspas, né? A física quântica explica. Então a gente consegue, né, que o filho, né, que é o subconsciente, faça essa petição ao nosso eu superior para que essas memórias sejam limpas. Outra coisa que a gente conversou também, né, Rô, foi a questão de ancorar a energia, né? Como a gente acaba utilizando o mesmo instrumento todo dia, ele acaba ancorando também a energia de purificação do Ho'oponopono. Porque quando eu faço sem o Japamala e quando eu faço com o Japamala, eu consigo me concentrar mais com o Japamala. Outra coisa, eu consigo, assim, sentir mais a energia de purificação se falar em voz alta. Então, claro, porque assim, a frequência da voz, né, a gente sabe também que todas as nossas células conseguem receber essa frequência, né? Então, a frequência vibracional da voz é bem importante. Então, geralmente, se eu faço o Ho'oponopono, claro que depende muito do que eu faço. Tem coisas que nem a Rosane disse, que são mais profundas. Tem outras que, só me estressei hoje com, né, uma nota que deu errado. Vamos colocar um exemplo bem pertinente de hoje. Algo, assim, bem leve. Mas quando eu faço para algo, assim, mais interiorizado, que me incomoda mais, se eu faço com voz alta e tudo, eu geralmente acabo chorando. Né? Eu interpreto isso também como uma limpeza do meu corpo, porque aquilo ali vai movimentando uma energia que você sente. Né? E quando eu chego no final, geralmente das 108 contas, eu me sinto muito mais leve. Então eu convido todo mundo que está aqui, porque todo mundo vai ter uma questão ou outra para resolver, para melhorar, né? Se você tiver, faz hoje antes de dormir, sabe? Não tem Japamala, faz sem, vai contando os dedos, vai anotando. Mas faça várias vezes, né? Não precisa ser 108, mas faça bastante vezes, assim. Até você sentir que aquilo ali limpou, até você se sentir mais leve em relação àquilo, até você sentir que não incomoda. E vale a pena. E se vocês fizerem e quiserem comentar aqui também, a gente fica bem feliz, tá? Com certeza. Sabe que eu estava falando antes, a palavra que eles utilizam é inspiração. Então, quando a gente se conecta, né, com a divindade, a gente recebe essa inspiração da divindade. E isso que você falou, realmente, né, Edinaira, a voz, né, tem essa questão da frequência. Então, mas assim, ó, não se limite. Eu não posso falar, faço pensamento. Eu faço até mais por pensamento do que falando. E também assim, não tem Japamala e não quer contar, né? Não precisa, então fica o tempo, fica prestando atenção ali na emoção, no que está sentindo, né? Ou, eu só tenho meia hora, vou botar o despertador, porque tem uma agenda, não pode, né, fazer muito tempo. Mas assim, ó, o que acontece comigo também, não sei se acontece com vocês, é de eu estar ali, né, fazendo, e aí aquilo vai se transformando e vai ficando tão bom aquele estado que eu nem quero sair dali. Verdade. Então, no início, a pessoa pode assim, 108 vezes, meia hora, 2 dias, 4 horas fazendo. Não, a pessoa fica ali ansiosa, talvez. Mas calma, olha só, se for o caso, faz o Ho'oponopono para essa ansiedade.
Se for o né? caso, é o caso. Faz o E, propósito da gente, ansiedade. assim, ó, quando a gente assume essa responsabilidade, também tu falou, ai, todo mundo tem alguma coisa. Claro que sim. Quem disser que não é porque, por favor, tá muito, né? Tá muito Tá muito obsessionado. fora do presente, tá muito ausente de si. Então, porque assim, ó, é tudo para aquilo que tu sente que, né, se não vai identificar, ou para aquilo que, o outro me fez. Ah, então vou fazer para isso, né? Porque o outro, para essa questão. Essa E questão, assim, da responsabilidade foi algo que assim, eu demorei um pouco, porque, de certa forma, é totalmente fora do que a gente aprendeu, né? Então, quando eu estava ser totalmente responsável, eu falei, que jeito que eu sou responsável. E aí, quando tu começa a cair umas fichas, assim, né? Não, realmente, eu acho que aquilo ali fui eu, foi esses pensamentos. Quando eu consegui, assim, exatamente ter a consciência, né? Não estar consciente, mas ter a consciência de que eu sou responsável por tudo na minha vida, isso realmente, essa filosofia é fantástica. Porque aí, hoje né, aconteceu determinado fato, tá, mas por quê? O que que eu andei pensando nos últimos dias, o que que eu andei sentindo nos últimos dias, ou que eu preciso aprender com essa situação. E sempre levar para esse lado, né? Por mais difícil que possa ser, mas assumir a responsabilidade, eu acho assim, que, nossa, sei lá quantos por cento de caminho andado, assim. Para mim, fez muita sim, diferença faz na muita minha vida diferença. isso. Essa é uma consciência que nos coloca anos-luz assim à frente. E também assim, ó, né, gurias, que não, a gente não precisa entender o porquê. A gente tem que largar essa mania desse controle de ter que ter resposta para tudo. Ai, por que que me aconteceu isso? Né? Primeiro que não é nem assim que se fala, né? É como que eu acessei essa realidade. Como que eu me Isso, sintonizei com isso, né? É eu, não é como que eu. isso, como que essa pessoa me fez. Mas tudo bem, então, se não entende o porquê, não precisa entender o porquê. E precisa transformar para que aquilo não se repita mais, né? Isso mesmo. Esse que é o X. E gurias, uma coisa que também para mim eu gosto, assim, de saber, assim, as frases ali, o sinto muito, me perdoe, é o que cada uma significa nesse contexto do Ho'oponopono. Daí eu anotei aqui, eu posso compartilhar com vocês? Ótimo, com certeza. Tá, então assim, ó, o sinto muito, né, é assim, ó, assumo total responsabilidade. É assumindo essa responsabilidade. E eu já colocaria, assim, aqui a minha opinião pessoal, que é o seguinte, é responsabilidade e não culpa, né, gente? Isso. Que a culpa não existe, não nos leva a lugar nenhum. E assim, ó, então o que que acontece? Eu fiz, eu agi, eu sou desse jeito até agora, e este é o melhor que eu pude ser até agora. Então eu assumo essa responsabilidade e vou para um próximo. O que que eu posso fazer diferente daqui para frente, né? Mas assumir a responsabilidade. Então, sinto muito. Me perdoe é permissão para liberar a experiência que se repete. Então, aquela experiência ali de alguém me magoar, a Rosane amagoada, amagoável, né? Se repete. Tudo isso a gente sabe como que é, né? Se repete. Então, o me perdoe é pedir permissão, né? Então, para liberar essa experiência. O sou grata, quando a gente agradece, né? Ou muito obrigado, ou gratidão, ou sou grata, não importa a palavra, importa a intenção que você coloca, né? É assumir o melhor antecipadamente. Tipo assim, ó, né? Então eu tô ali no meu momento de gratidão, né? Gratidão pelo meu alimento de hoje, gratidão pela minha casa, pelo meu trabalho, e gratidão por aquela coisa que eu quero ter amanhã, né? Tipo isso, né? Então, Isso. gratidão, eu já tô agradecendo como se aquilo já tivesse sido purificado, né? E o eu te amo é a permissão absoluta de absolvição daquilo, daquela memória errada, né?
Gente, o Eu Te Amo, eles falam também, assim, o Rio Lane, em alguns vídeos, que se tu tá num caso, assim, ó, que tu, né, tá conversando com alguém, tá numa situação, assim, que tu não pode fazer o Ho'oponopono todo, tu tem que prestar uma certa atenção, ou sei lá, você ficar só no Eu Te Amo, sabe? Eu te amo, mentalmente. Eu te amo, Também não sabia. mentalmente. Então, Gurias, a gente pode adotar também isso, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo o tempo inteiro. Legal, né? Então, Rosane, assim, ó, as nossas questões, assim, né, as nossas perguntas, nosso bate-papo seria esse. Eu queria abrir aqui para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tá? A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos, porque geralmente o Instagram nos corta em 1 hora. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar nos comentários, a gente vai tá lendo aqui. Eu tinha colocado aqui, deixa eu ver. Pode. Não, eu tinha Pode colocado falar. uma definição. É que tem tantas definições assim diferentes do Ho'oponopono, e eu tinha Sim. colocado aqui uma que eu achei que resumia tudo, mas agora não estou localizando. Deixa eu ver se eu localizo agora, enquanto ver Isso. se entrar alguém, né, pra perguntar. Gurias, e depois eu posso mandar para vocês colocarem na descrição, por exemplo, o nome do livro, né, do Limite Zero, o nome do Rio Lane, da Morna, direitinho, para quem quiser Isso, e até estudar mais. talvez os links de algumas aulas, alguns workshops que tu encontrou do Releng mesmo. Se tu quiser Isso, compartilhar, a gente coloca ali depois, né? Coloca nos comentários. tá. Tá, isso. Gurias, e me contem vocês estão praticando o Ho'oponopono já? Tá começando agora? Como que tá? Eu pratico. Assim, eu não vou dizer que eu faço todo dia, mas quase. Só que às vezes eu acabo fazendo um pouquinho, né? Porque a gente tá sempre meio na corrida. Então eu faço mais Uhum. mentalmente. E assim, tipo, 10, 15 vezes, assim, não conto, né? Tipo, eu vou fazendo até que eu me sinto melhor. Aí quando eu tenho questões maiores, aí eu costumo fazer à noite com o Japamala e falando em voz alta. Então, quando tem algo que tá me incomodando bastante, aí geralmente eu faço assim. E funciona, eu percebo que funciona melhor pra mim dessa forma, né? Então, muitas vezes eu fiz o Ho Oponopono, eu fiz 1, 2, 3 dias, e depois desses dias eu encontrei uma solução, ou eu encontrei com uma pessoa que me apresentou uma solução para aquilo. Então, é bem impressionante assim como o universo age, né? Quando aquilo ali tá limpo, quando aquelas memórias estão limpas, porque aquilo ali se resolva. Então, na minha experiência, é muito assim. E a dona Edicleia já começou, dona Edicleia? Eu acho que a gente pode falar ainda um pouquinho assim, em que situações eu uso o Ho Oponopono. Em Quais as todas as situações? situações que te incomodem, né? Então, assim, ó, se a pessoa, por exemplo, tá ali num relacionamento com qualquer tipo de pessoa, qualquer situação de relacionamento, e o outro teve uma atitude que te incomodou, então, incomodou, tem que fazer o Ho'oponopono. Para questões de saúde, também, para questões de saúde, né? Isso. O que em mim, né, criou essa questão com o meu corpo, essa debilidade no meu corpo, e vai lá e concentra. Então, é toda a situação. E assim, ó, se a gente for adotar um modo de vida, né, dos kahunas lá, né, aí a gente vai ficar fazendo Ho'oponopono todo dia, mas é isso aí, vamos lá. Porque aí a gente sai na rua, vocês não têm isso aí, né? Mas sai na rua, aqui em Porto Alegre tem morador de rua, o que em mim fez com que essa pessoa vivesse essa realidade, faz o Ho'oponopono. Vê um cachorrinho sendo atropelado, faz o Ho'oponopono, né? Vê o vizinho discutindo com o outro, faz o Ho'oponopono. Porque aquele vizinho discutindo com o outro veio para minha realidade, né? Veio pra nossa realidade. Isso, porque essa era uma dúvida minha. Por exemplo, Isso eu nunca tinha pensado. E eu também, assim, eu posso fazer o Ho Oponopono para uma outra pessoa? Então, eu acho que hoje, aqui, através do que a gente foi conversando, na verdade, eu não posso fazer para o outro, mas sempre assumir a responsabilidade do que
né, no outro aquilo está incomodando em mim. Mas no Ho'oponopono eu faço para mim, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso também, Rô? Não, cortou um pouco, mas assim, tu faz pra ti, focada naquilo que tá te incomodando naquele momento, né? Situação Tu fez a que pergunta. tá me incomodando, né? Tu Não fez a exatamente pergunta. assim. O que existe em mim, que fez com que a minha mãe fizesse aquela atitude lá que eu não gostei, por exemplo. Isso, Então, mas é a situação, é a atitude, né? Há algo em mim, tipo, que ressoa com aquilo, né? Se não existisse nada em mim, vamos usar o exemplo lá que a mãe nos chateou, se não existisse nada em mim que precisasse de purificação, eu não ia me chatear. Ela poderia ter a mesma atitude que não me chatearia. Não, te chatearia, E né? se ela não me chateia, não está na minha realidade, né? Não... Enfim, né? Então... Muito interessante. E olha só, gurias, eu não achei o que eu queria ler, mas eu achei uma outra coisinha aqui também que eu acho interessante, olha só. Nós somos perfeitos em essência. O elemento desencadeador, que é o problema, né, as memórias erradas ou as crenças. Então, eu não preciso mudar a pessoa. Eu não preciso mudar a pessoa. No momento em que eu purifico, eu dissolvo o programa, que é o elemento que desencadeou tudo aquilo, né? Que é o elemento que te conecta à pessoa. Então, você não muda a pessoa, você muda o elemento que desencadeou aquele mal-estar, aquela irritação, aquilo que você sentiu de negativo, né? E aí tu purifica essa memória, esse programa, né? Que é o elemento que te conecta, e assim a situação tende a se reorganizar. Tu liberta a pessoa de você. Então, essa situação, né, por exemplo, que se repete na tua vida, assim, tem o teu chefe lá que te persegue. Aí tu purificou isso, tu fez o Ho'oponopono, e então tende essa situação a se reorganizar por si só. Tu não faz para o chefe. Perfeito. Depois eu vou achar aqui para vocês colocarem também nessa descrição, essa minha anotação. Que eu fiz tanta questão de anotar e anotei tanta coisa que agora eu não estou me achando. Mas depois eu vou achar e vou enviar para vocês. Porque é uma definição assim bem sucinta. Bom, é ótimo, ótimo. Isso. E aí, gurias? Gurias do Japamala, como que tá as confecções dos Japamalas? Estão apenas no início, né? Na verdade, estão no início, mas é algo que a gente vai se aprofundar mais, vai estudar mais. E outra coisa também interessante é que ele pode ser feito como esse, que é material sintético, né? Mas eu, como sou muito assim, do que vem da natureza, na verdade a gente quer fazer eles de uma forma natural, então com as sementes ou com pedras naturais. Isso. Então, tudo precisa, assim, de um tempinho para a gente ir estudando, ver aonde que vai comprar material, a matéria-prima, no caso. Porque tudo que a gente faz, a gente testa, né? Exatamente. Então, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui vai mudar, isso aqui não vai mudar, né? Tanto que a gente não lançou os Japamalas ainda, né? Mas por essa questão ainda de encontrar fornecedor e de estudar mais, se aprofundar mais, né? Mas logo, logo aí vão ter os Japamalas a vibrar alto, pessoal. E gurias, o de vocês que fizeram já? O que vocês estão usando? Esse aqui é a Mana que faz. Sim, eu confeccionei. Então mostra, porque agora eu não consigo. Mostra, tira para mostrar, me mostra. Que eu não... porque não dá para ver assim, né? Para ver muito bem, né? De longe, na casa. Aqui tem o Meru, né? Sozinho.
Uhum. Ele 108 pontos. É a franjinha, né, que a gente chama de taça. Aí o meru, que é a pedrinha maior. E as 108 pontinhas, né? Aham. Ah, legal. Então, assim, ó, esses, como que vocês vão fazer? Estão decidindo se vão fazer de sementes ou de cristais. É isso? Isso Porque aí. a semente é mais difícil um pouco de conseguir fornecedor, então por isso que a gente ainda não fez, que ele tem um preço mais em conta, né, com as sementinhas. Com os cristais, eles ficam maravilhosos, lindos, só que aí o preço encarece um pouco, então, claro, a gente vai querer atender os dois públicos, né? Esse aqui meu é com cristal. E esse, olha, eu tinha esse pingente, que eu usei o pingente no lugar da franja. Ficou lindo. Uma Ficou bem bonito. Ficou lindo. E aí, Sim. e também já é um arquétipo, né? A coruja, né? É um arquétipo. E aí já fica a dica para vocês, quem sabe usar uns arquétipos no final. É uma Vocês ótima dica. É uma ideia boa. E gurias assim, ó, e depois vocês vão vender eles pela internet, no e-commerce, como que vai ser? É pra ser. Então, quando eu for os diferenciais, algumas coisas assim, né, pra colocar. eu já vou encomendar um de vocês, tá? Antes de eu ir, eu já deixo encomendar. Ah, ótimo. E outra coisa também que eu queria saber, as pedrinhas, os cristais, né, que vocês vendem, eles são programados vibracionalmente, né? Sim. Os japamalas também serão? Sobre Não sabe. programação do Japamala, isso não. Que falhou um pouquinho. Vai ser programado também? Na verdade, o Japamala, ele não é programado. Por quê? Não. A pessoa que adquire ele, ela vai pôr a energia dela, a intenção dela no Japamala. Então, o Japamala a gente não programa. Vai só da energia da própria pessoa quando ela adquire. Cada pessoa ancora e a intenção que ela vai colocar ali. A energia só da própria pessoa. Ah, legal. E eu estava conversando também com a Edinaira ontem, porque além de ter essa utilidade, né, de tu utilizar, ele também é bonito, né, gurias? É tipo um colar, eu uso tipo... Vai ter que significar, né? E ele funciona também como essa âncora que a gente falou, né? Tipo, tu tá ali segurando o japamala, fazendo o ponopono, aquela energia que tu tá sentindo, né? Tu tá ancorando no objeto. Então, quando tu te conecta com um objeto de novo, tu te conecta com, né, com aquela energia. Então, é tipo as âncoras que a gente instala na hipnose, né? Isso, exatamente. Parecido com as âncoras. Só que física. Né? Uma âncora física. Isso, física. Isso aí. Que é muito bom, né? Eu adoro. Ai, amei. Ajuda bastante. Aí depois vocês, quando estiverem vendendo, vocês me contam, tá? Tá. Não sei se tu quer fazer um fechamento. As perguntas eram essas. Para vocês ficou claro, gurias? O que vocês acham? Sim, bastante. Tá bom. Sim. Gostaram? A gente queria te agradecer, né, Rô, por participar com a gente. Sim. Ficou falhado. Hein, gurias, para vocês também faz mais sentido, assim, o que vocês acreditam que tendo o conhecimento vai funcionar mais? Vocês vão querer fazer mais do que simplesmente saindo repetindo as frases? Eu já tô pensando aqui pra casa, já vou começar a pensar muita coisa. Com certeza. Então tá. Mas depois vocês Mas a questão mesmo da pergunta, né? O que em mim está causando isso, né? Isso era você algo pode que eu não perguntava antes. Em gurias, podem colocar também na descrição a pergunta, né? Para as pessoas poderem copiar. Isso. Né? Perfeito.
Rô, muito obrigada por ter participado com a gente. Obrigada por ter se dedicado tanto, estudado tanto para participar aqui com a gente. Nós ficamos muito Eu felizes estou mesmo. muito feliz, porque assim, eu estou apaixonada, como eu disse para vocês, pelo Ho'oponopono. E eu eu já estou fazendo isso, né? De tornando o meu modo de vida, meu novo modo de vida. Claro que eu preciso incorporar também essa questão, né, deles, de ser responsável também pelo que Sim. acontece na realidade do outro, enfim. Mas é uma questão, é um processo de tempo, né? Porque para a gente, inicialmente, é muito diferente essa ideia. Então, é uma questão de conhecimento, processo, assimilar e se tornar, eu me tornar, né? Isso. E então eu também estou amando, e depois eu compartilho com vocês os meus resultados, as minhas purificações, transformações. E vocês também me contem como que está sendo para vocês depois, tá? Eu gosto de saber. Ótimo, combinado. Ok, obrigada, Rô. Gratidão. Gratidão, obrigada a todo por mundo que compartilhar participou. seu conhecimento com a gente. E gratidão a todos que participaram. Vai todo mundo agora seguir o @Rosane Fontana Hipnoterapeuta, tá? Obrigada, gente. Obrigada, gurias. Eu adoro também estar aqui com vocês. Beijão super grande. Fiquem muito bem. Beijo. Com todo o meu carinho. Ai, obrigada, Tchau. amor. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.